como analisar uma ideia que teve o seu pedido de patente requerido, mas ainda não está no mercado. Eu sou Augusto Tons, investidor anjo, e esta é mais uma análise de pitch. Oi, Augusto, boa tarde. Oi, Paulo, boa tarde. Bom, Então, vamos começar falando sobre o seu pitch. tá ok. Você havia me perguntado sobre qual projeto eu acreditaria que poderia ter mais vazão no mercado e gostaria de apresentar para você, correto? Exatamente. Então, o projeto que eu elegi para apresentar para você é de um dispositivo de Park Assist de baixo custo e fácil instalação. Você fez o pitch deck, o PowerPoint ou alguma forma de apresentação? A forma de apresentação seria assim, descrevendo mesmo para você o problema que eu identifiquei, como eu busquei a solução e o estágio em que o produto se encontra e o que eu estou buscando. Não tem nenhum PowerPoint, nada? Não. Tá. Então, Augusto, há mais ou menos uns 10 anos eu estava subindo uma das ruas da minha cidade e escutei um estrondo na calçada. Quando eu olhei para trás, uma senhorinha tinha acabado de arrebentar a calota na calçada. Eu observei naquele veículo que o veículo tinha sensor de ré. E aí eu pensei o seguinte, bom, sensores de ré não são capazes de alertar o motorista da proximidade de pneus, rodas e calotas durante estacionamento com ou sem o uso de ré junto ao meio-fio. E aí eu observei o que tinha disponível no mercado à época e percebi que não havia um dispositivo de baixo custo e fácil instalação para permitir que os motoristas pudessem encostar e ou estacionar o veículo de uma forma simples e barata e sem o risco de arrebentar os seus pneus, rodas e calotas na calçada, tá? Então eu bolei um sisteminha que está em fase de prova de conceito e com patente solicitada do INPI, e a ideia é que ele seja composto a princípio de 4 sensores de distância, cada qual mais próximo possível de uma das rodas, preferencialmente uma das versões finais do produto que ele faça uma interface com um aplicativo com características específicas para aumentar a forma de monetização do produto, e que ele possa ter utilidade como um produto a ser posicionado tanto no aftermarket quanto possivelmente para alguma montadora que tenha interesse em validar esse conceito de produto, com uma tentativa de fazer com que o produto entre para veículos que estejam abaixo da casa dos R$60 mil, porque os que estão acima desta casa já existe um consenso, vamos dizer assim, um hábito já, ou uma margem de lucro com a qual as montadoras trabalham, de usar aqueles sistemas semiautomáticos mais caros, que permitem, em certa medida, com alguma semelhança, o que o meu dispositivo faz, mas a um custo muito mais alto. Então, seria um produto voltado para aftermarket, para gestão de frotas, para empresas de monitoramento e rastreamento que pudessem oferecer mais esse plus para o funcionário, até para que ele não danifique rodas, pneus e calotas na guia. Empresas de ônibus, por exemplo, costumam ter esse problema, muitas vezes o motorista raspa a roda na guia, danifica, o pneu fica sujo de tinta, e aí após uma reincidência do motorista, algumas empresas até obrigam o próprio motorista a fazer o reparo. Também, possivelmente, esse produto pode ter uma aplicação no mercado de autoescolas, podendo ser um utensílio para os alunos que estão aprendendo a fazer baliza, extraindo dados de como esses alunos estão se comportando, apontamento de melhorias de desempenho. Enfim, é uma gama de possibilidades a serem exploradas, mercados a serem explorados com uma sequência específica, que eu não sei formatar a um ponto de eu mesmo ser capaz de fabricar e comercializar esse produto numa sequência certa, na sequência ideal, que seria para que ele se popularizasse em nível nacional e, quem sabe, em outros países. Então, o meu objetivo é encontrar
uma empresa, seja um investidor com penetração em empresas que pudesse fazer essa mediação e implementar todo o marketing vinculado a este produto. Legal. Eu entendi o conceito. Eu acho que mesmo os modelos acima de 60 mil, se você trouxer uma solução mais barata e tão eficiente quanto, não teria por que as montadoras não utilizarem nesses tipos de automóveis também, né? A não ser que as margens de lucro que elas obtêm com os sistemas de parque assist acabe compensando mais para elas do que usar um sistema mais barato e talvez posicioná-lo como um produto um pouco mais acessível se comparado com esses sistemas semiautomáticos. Aí é algo a ser estudado, né? Mas se o seu produto tiver as mesmas condições de entregar o resultado que os sensores que eles já têm entregam, com um custo melhor, independentemente da margem que eles utilizam hoje, eles vão poder ou reduzir o preço ou manter o preço premium e ganhar mais margem. Então, não seria uma restrição para esses modelos. Só precisaria mostrar maior eficácia, um resultado melhor e um custo menor. Uma vez que você for capaz de mostrar isso, pode servir para qualquer um. Ok. Mesmo os que já tem. Inclusive a inovação ela acaba sendo vista também por essa perspectiva. São produtos que fazem as mesmas coisas, mas de acordo com o que você traz, a forma diferente de montagem, algumas matérias-primas diferentes fazem com que o produto seja mais barato e você consegue substituir um já antigo. Então você acaba inovando também por esta forma. E é uma possibilidade. Em relação à inclusão no mercado, eu acho que você tem já uma visão boa da aplicabilidade. Hoje existem empresas que eles pegam ideias e constroem as ideias a partir de um determinado produto para inseri-lo no mercado. Então essas empresas elas acabam conectando a ideia com o mercado e aí elas trabalham justamente para atuar neste campo que você disse que não tem hoje muito conhecimento. Então acho que seria uma coisa interessante para você. Um outro ponto relevante é a patente. Hoje você já entrou com solicitação de patente. Você já pesquisou globalmente se existe alguma coisa parecida? Então, isso é uma história um pouco longa. Essa história começou em 2011. Eu depositei a patente em 2011 no Brasil. Tem um prazo para internacionalizar essa patente. Eu cheguei até a entrar com o PCT na época. Só que como eu não encontrei investidor na época, e para mim ficava muito pesado eu eleger os melhores países em que eu pudesse proteger essa patente, ela acabou correndo e hoje ela está em domínio público. Agora, se de fato aparecer algum investidor, o que eu vejo de possibilidade de proteger esse conceito de produto lá fora seria, por exemplo, através de um desenho industrial. Uhum. Outro formato, ou esse sensor com algum tipo de aperfeiçoamento que justifique um novo pedido de patente lá fora. E uma vez que você coloca, e aí eu estou perguntando por desconhecimento de como funciona mesmo, uma vez que você coloca em domínio público, você já deixou você já abriu mão de querer pedir patente sobre essa ideia, é isso? Ou não? Assim, quando cai em domínio público lá fora, qualquer pessoa tem a permissão de fabricar este produto. Então, o que eu tenho hoje é uma patente depositada no Brasil, aguardando o parecer definitivo do INPI. Uhum. E para o caso
de aparecer uma empresa investidora que julgue oportuno vender esse produto lá fora, como ele já caiu em domínio público, e se ela for a primeira empresa a fabricar esse produto lá fora, mesmo que ela não tenha patente, ela pode ser a primeira a fabricar e, consequentemente, desenvolver mercado. Agora, do ponto de vista estrito da exclusividade... Não vai ter. Salvo se ela fizer um pedido com um aperfeiçoamento suficiente que justifique o novo pedido, ou que faça uma patente, por exemplo, de desenho industrial do produto, que ela tem um período de proteção também. Mas o mais importante que eu vejo nisso é o pioneirismo. A empresa que sai na frente conseguir popularizar e fazer o produto ganhar escala, com ou sem patente, a coisa iria andar muito bem. Não, você tem razão, porque existem estudos mostrando que quem entra no mercado primeiro consegue uma fatia de mercado bem relevante comparado ao que entra em segundo. Então, faz todo sentido a parte do pioneirismo, mas é uma coisa a se considerar mesmo. Uma vez que você tem essa patente aqui no Brasil, de repente criar mais alguma coisa para possibilitar entrar com a patente em outros lugares, internacional, ou até mesmo um desenho industrial, porque só vai fazer sentido sendo escalável, né? Uhum. E aí, para ser escalável, você vai precisar de um desenho industrial necessariamente. Uhum. Ou não? Não necessariamente. Bom, talvez para a empresa que vai fabricar, ela vai precisar de um protótipo, de uma versão final para poder fabricar aquele produto, mas assim, não que ela seja obrigada a depositar um pedido de desenho industrial lá fora. Ela vai ter, né? O que eu estava falando era justamente que ela vai precisar de um desenho industrial. Sim. E aí, uma vez que ela vai precisar do desenho industrial, faria todo sentido entrar com um pedido. Sim, exato. Entendi. E aí, hoje, a sua necessidade é identificar investidores para seguir com o projeto. Então, você, hoje, o seu trabalho, me fala um pouquinho sobre você. Uma vez que você tem investidores para essa ideia, você também seria o responsável por fazer esse desenho industrial? Ou não? Você trabalha em uma outra área? Eu abro mão de 90% de participação do projeto, entrego essa ideia na mão de outra pessoa, ela faz todo o resto. Eu saio do projeto, ela busca os mercados, fabrica e comercializa onde ela quiser, e eu tenho uma participação de 10% sobre o faturamento bruto obtido por venda do produto em todas as suas possibilidades de monetização. Hoje, a minha forma de eu trabalho aqui na minha cidade como na área de administração de imóveis e também trabalho na área de desenvolvimento, criação e desenvolvimento de novos produtos e a solicitação da patente desses produtos. Eu sou o que comumente é definido como inventor independente, né? Uhum. Então, hoje o meu trabalho é esse, é um trabalho que combinado, não somente eu trabalho com isso, é um trabalho combinado com uma profissional na área de propriedade intelectual e com parceiros desenvolvedores que me ajudam a fazer provas de conceito ou protótipos para demonstração. Eu moro em São Lourenço, Minas Gerais, praticamente tudo é feito remotamente. E esses desenvolvimentos são de produtos físicos? São engenheiros, São, por exemplo, no caso desse sensor, eu fiz uma prova de conceito com um hardwarezinho, mas alguns desenvolvedores com os quais eu lido fazem a interface de hardware com software, desenvolvem aplicativos e, por exemplo, por um outro projeto de comunicação entre motoristas, o protótipo foi feito numa junção de hardware e software, em fase de prova de conceito, com vários bugs, mas já com essa comunicação hardware, software, aplicativo. Uhum. E essas ideias, elas são criadas a partir de observações suas? Ou tem pessoas ou empresas que chegam até você e falam, Paulo, eu queria
alguma coisa para resolver um determinado problema? Você consegue pensar e criar em alguma coisa? Como que funciona esse processo criativo? Olha, desde o início, quando essa coisa de inventor passou a ocupar mais tempo na minha vida, foram todas observações pessoais de situações cotidianas, comportamento das pessoas que eu observava na rua, enfim. Eu ia me alimentando de situações, de problemas, anotava o problema, depois pensava numa solução e fui anotando uma lista de coisas que me ocorriam. Uhum. Agora, nesse meio tempo, chegaram a aparecer algumas demandas de pessoas falando: Paulo, nós precisamos de uma solução assim, assim, assado, você poderia ajudar a gente? Eu comentava com a pessoa: olha, eu não tenho competência técnica para desenvolver a solução que você está buscando, mas eu posso buscar parceiros que eu já utilizo para as minhas próprias soluções e posso tentar fazer algo triangular. Isso já aconteceu algumas vezes. Entendi. E mais o principal é eu crio meio que aleatoriamente a partir de um problema que eu observo. Você vende as ideias por 10% do negócio como um todo. Caso haja melhorias no produto ou na ideia, né, de uma forma geral, do conceito original, como que você lida com essa melhoria no futuro? Porque ela, de uma certa forma, ela é parte do produto, mas de uma certa forma ela já virou um outro produto, né? Como que funciona? Então, deixa eu só esclarecer a parte dos 10%. Os 10% ocorrem quando há uma transferência da titularidade da patente para a empresa. Ah, então você... Entendi. Quando não há essa transferência e a patente continua sendo da minha titularidade, eu trabalho com 5% de participação. Entendi. Porque a patente ainda está no meu nome e ainda me dá a possibilidade de tentar licenciar a patente em outras áreas que não são cobertas por essa empresa para quem eu acabei, por exemplo, de licenciar a patente. Entendi. Tá? Os 10% é só na transferência. Quanto a possíveis melhoramentos, isso aí depende muito de caso a caso, porque se o melhoramento que a empresa fez, ele compreende uma das possibilidades construtivas previstas na patente, o entendimento é de que ele está somente desenvolvendo uma versão final de um produto que já foi concebido, idealizado e patenteado. Entendi. Agora, se a construção da empresa for uma coisa assim que realmente extravase demais o conceito original, aí é algo a se discutir. Eu penso que seja algo a se discutir cada caso para avaliar o grau de contribuição que eu tive para fomentar aquela ideia, aquele desdobramento, e o que eu não tive. Aí eu acho que é algo que a gradação da contribuição é algo que só dá para ser avaliado caso a caso, né? Uhum, entendi. Agora, analisando do ponto de vista de investimento, para você, hoje a necessidade é encontrar alguém que efetivamente toque, né? Não alguém que só invista na ideia, por exemplo. Exatamente, porque eu não sou, assim, eu já tentei até obter apoio de vários programas de aceleração, mas o formato desses programas de aceleração não permitem que uma pessoa sozinha participe, para que ela sozinha acelere o projeto dela, deixando ele num formato necessário, seja para vender, seja para transformar a empresa. Todos esses programas de aceleração eles estão pedindo equipe, pessoas qualificadas, pessoas extremamente disponíveis para o negócio e pessoas que também moram em cidades onde esses programas de aceleração normalmente ocorrem, né? Eu moro em São Lourenço, aqui não existe nenhuma iniciativa nesse sentido, e eu estruturar uma empresa de acessório automotivo no sul de Minas Gerais sozinho seria uma tarefa hercúlea e acredito que bastante inviável. Então, meu objetivo é realmente transferir isso para quem tem competência comercial e fabril para colocar esse produto no mercado. E eu venho insistindo há anos nessa ideia, apresentando a empresa, divulgando nos órgãos de imprensa, porque para mim, eu estou convencido,
Aliás, eu ainda não fui demovido da ideia de que esse é um conceito global de produto, que ele pode se aplicar no mercado mundial. Eu acho que faz sentido. Uma coisa que a gente vai precisar, lógico, depois a gente coloca isso num contrato, mas é que as ideias, elas precisam estar apresentadas, empacotadas de uma forma que seja atrativa aos olhos de quem vai comprar a ideia, né? Então, uma das formas de fazer isso é através de uma apresentação, através da criação de um deck, da criação de um... É como se fosse um catálogo apresentando o seu produto, só que é de uma forma muito mais profissional para vender mesmo a ideia. Então, além de só comentar sobre, a forma de apresentar para esses caras é mandando um documento que tenha mais detalhes, que já tenha um pouco mais de forma, sabe? Como se fosse um negócio. Então, é uma ideia que você tem, coloca ela dentro do papel, dentro de um PowerPoint para ser apresentada, e aí eu acho que as chances de conseguir convencer vão aumentar muito. Então, acho que esse seria um próximo passo para que você crie esta apresentação, crie esta forma de divulgação para que eu possa compartilhar com os potenciais compradores da ideia, que acho que é o primeiro passo. Ok, então seriam apresentações em PowerPoint de forma bastante resumida, como um pitch através do PowerPoint, seria isso? Exatamente. Então eu tenho mais um projeto, que aí depois, se você julgar oportuno, eu te mando mais alguns detalhes do outro, que ele inclusive está num estágio um pouco mais avançado que esse, que eu já fiz entrevistei 34 pessoas, fiz a interpretação desses dados, foi feito um estudo de viabilidade econômico-financeira, eu fiz isso em parceria com uma empresa de consultoria, ela entrevistou pessoas em Joinville, eu entrevistei pessoas numa cidade vizinha à minha, e teve uns resultados bacanas para o conceito do produto. Legal. Então talvez, aí se você achar que vale a pena, eu te mando também um resumo desse outro projeto. Legal. E você não teve esse tipo de validação nesse que você me apresentou hoje? Nesse não, mas eu já converso há muitos anos com muitas pessoas, então algumas coisas vieram a confirmar um pouco do que eu estava pensando. Eu vejo assim que está faltando eu estar com a empresa certa na hora certa para investir esse produto, tá? É isso. Tá. E aí uma coisa importante para eles analisarem, com certeza, vai ser os resultados que isso proporciona. Então, você mencionou que é uma tecnologia mais barata do que a existente. Então, você vai precisar incluir quão mais barato, quão mais eficiente, ou se é a mesma eficiência, ele vai conseguir detectar da mesma forma que a outra, só que é mais barato. Então, o grande diferencial é a forma com que você empacotou, que deixou o produto mais barato. Então, isso precisa estar claro, precisa apresentar um diferencial claro. Você tem condições de fazer isso? Você tem esses números, essas informações? Então, eu vou ter que pesquisar um pouco mais, tá? E na hipótese de eu não conseguir chegar, porque eu imagino que essas empresas queiram números exatos, né? Depende. O que você chama de exato? Por exemplo, eu tenho um par que assiste que tem no W Tiguan. Uhum. Eu estimo que ele tem um custo, ele traga um custo a mais para o carro de uns 10 mil reais. O meu produto tem um custo de produção aproximado, se a gente julgar os 4 sensores, é um custo de produção de $28, fazendo interface com o aplicativo. Imaginando um preço de produto desse sendo vendido por uma montadora ou no aftermarket, vamos colocar ele sendo vendido a uns R$500, para dar uma margem boa, uns R$600. E ele fazendo
assim, o que o Parque Assist faz? Você aperta um botão e ele faz o seu carro estacionar sozinho. Só que em vagas muito estreitas ele fica meio confuso, ele não funciona direito. Em vagas mais largas ele até faz um bom serviço. É isso que ele faz. Já o meu produto, você pode encostar o seu veículo obtendo informações do ambiente para você não arrebentar a roda dianteira, que é muito comum, não necessariamente no ato de estacionar, de fazer a baliza, mas quando você encosta o veículo, a chance que tem de você raspar a roda dianteira é grande. O Parque Assist mais caro não faz nada disso. O meu traria informações visuais e sonoras tanto para o encostamento quanto para o estacionamento, de maneira barata, mas não de maneira semiautomática. O motorista tem a liberdade de dirigir como ele quiser. Não é o carro que vai fazer por ele, é o carro que vai ajudar ele a fazer algo que ele faz normalmente, através de informações. Então a diferença entre, só para ver se eu peguei mesmo, a diferença entre os que já existem, que estão nos carros mais caros, é que o próprio sensor acaba dirigindo o carro. É isso? No ato de fazer a baliza. Já o seu não, ele só dá o alerta. Ele traz informações, por exemplo, numa versão final de produto com aplicativo mais complexo, ele pode fazer o motorista virar ou desvirar o volante. Instruir o motorista a virar ou desvirar o volante. Mas ele não seria capaz de virar o volante sozinho? Não. A questão aí está no custo. O custo é infinitamente mais baixo, mas ele não faria algo sozinho para o motorista. Entendi. Então, acho que por isso que você falou dos carros mais caros, né? Porque os carros mais caros já tem uma feature, já tem uma característica de dirigibilidade autônoma, um pouco. Exato. Isso aí é uma coisa que tá mais arraigado na cultura de que a evolução vai ser semi-autônomo e depois autônomo. Exato. Mas a evolução dos semi-autônomos e autônomos, sobretudo no Brasil, eu li uma estimativa de que a partir de 2035 ainda não vão ser metade dos carros no Brasil que terão função semi-autônoma. Uhum. Então ainda existe uma forma de explorar esse produto que pode não ser afetada por essa evolução tecnológica que vem como uma onda aí ao longo das próximas décadas. Entendi. Tá? Entendi. Então pensando agora, eu acho que faz sentido os mercados de carros mais populares mesmo. E aí outros mercados, como você falou, ônibus, eventualmente até mesmo empilhadeira dentro de... Sim, caminhões, vans escolares, que são tipos de veículo que eles demandam uma perícia muito maior do motorista, mas esses veículos, por exemplo, eles carecem de recurso de parque assist eficiente. E aí por quê? Porque senão vai encarecer, né, o projeto como um todo. E aí se você oferece uma solução mais barata, passa a fazer sentido. Uhum. Então, vans escolares, utilitários, ônibus, caminhões. E aí você tem duas possibilidades. Você pode oferecer isso direto para o consumidor ou como uma solução para frotas de empresas que querem reduzir custos. Imagina, por exemplo, um motorista externo. Isso que você vai falar é crítico, é muito bom. Que é fazer conta de quanto o cara vai gastar pelo motorista cometer esses erros sem o Parque Assist. Não é Parque Assist, é só o sensor. E quanto ele vai reduzir o possível prejuízo utilizando os sensores. Exato. E só um adendo. Imagina um vendedor externo assim, de uma empresa que ele tem rotinas específicas, ele precisa de ir a cidades específicas e precisa encontrar vagas em determinados momentos. Por que não aproveitar esse aplicativo para poder registrar onde, em que horário ele encontrou a vaga tal e criar estimativas estatísticas sobre regiões onde ele está indo, em que existe maior probabilidade dele encontrar uma vaga. Isso aí também reduz tempo, custos para o motorista que está sempre viajando. E com uma base de dados sobre estatística dessas vagas, você pode inclusive vender isso para outras empresas.
para elas terem uma ideia de, caramba, se eu for para a região tal em horário tal, onde que é mais fácil eu ter vaga no horário tal? Isso aí é uma informação valiosa. É. Um outro mercado que eu estou vendo agora são as empresas de tipo uma car system da vida, que instala, não é sensor, né, mas é um chip no carro para ficar visualizando por satélite. Uhum. E elas são seguradoras, querendo ou não. Elas são empresas que previnem roubo, mas eventualmente, não sei se ela se interessaria por sensor, mas de repente seguradoras poderiam se interessar. Então, se as montadoras não se interessassem por já incluir, por já produzir automóveis saindo de fábrica com esses sensores, de repente uma Porto Seguro da vida se interessaria para prevenir sinistro que ela tem, talvez. Então é outro potencial. Mas acho que uma coisa que você, não sei se você tem hoje, mas é essa comparação de custos. Quantos carros dentro de uma frota acabam tendo o pneu estourado ou a roda machucada que tem que trocar? Qual que é o custo disso comparado com o custo da instalação do sensor? Você tem? Não tenho. Isso é importante. Tá. Deixa eu anotar aqui. É porque também o custo vai depender do veículo, né? Porque as rodas têm custos diferentes, os pneus têm custos diferentes. Eu não sei se eu saberia fazer essa conta. Eu jogaria tudo no mais básico, no mais barato. Se o negócio for viável no mais barato, aí com certeza vai ser no mais caro. Se não for no mais barato, já é um sinal de alerta aí. Agora, sabe o que eu pensei também? Vamos supor que esses sensores, quando o motorista da empresa está usando para fazer uma baliza e ele reincide o choque das rodas com uma frequência considerada pelo sistema significativo, essa informação poderia servir como compor um dos parâmetros para que o motorista pudesse ser, por exemplo, passar por um curso de aperfeiçoamento profissional, de condução, sabe, uma coisa mais naquele mercado de safety, security, algo no sentido de capacitar aquele motorista para que ele possa melhor conduzir o veículo e assim prevenir acidentes, etc. Esse seria um parâmetro, imagino que devam ter vários parâmetros nesse mercado, né? Esse poderia ser um deles, a destreza na hora de fazer um encostamento, um estacionamento. É verdade. Você pode incluir todas essas opções de mercado e aplicação dentro da apresentação. Porque aí você dá munição para o potencial comprador de aplicabilidade da sua ideia. Porque é uma coisa que ele precisa e ele vai começar a estudar. Sim, ok. Agora, se você já fizer esse trabalho para ele já pronto, a probabilidade dele identificar que existe um mercado que é fácil de ser trabalhado e que é fácil de conseguir obter retorno desse investimento todo que ele vai fazer, a probabilidade de ele investir aumenta. Então, quanto mais informação, quanto mais pensamento você trouxer para ele, melhor. Então, esse pitch, ele em parte tem que ser resumido, mas em parte ele tem que ser detalhado nesse aspecto, né? Esse pitch via PowerPoint. Exato. Porque como você ainda está na fase você ainda não está na fase do mercado, você ainda não colocou um produto no mercado, você tem uma série de aplicações possíveis. E aí você precisa mostrar que existem diversas aplicações possíveis e indicar uma ou duas que você acredita que faça mais sentido. Então, por exemplo, eu acho que o melhor mercado para inserir esse produto seria falar direto com as montadoras. Então, se você tiver relacionamento com as montadoras e apresentar essa comparação de custo, quanto custa o sensor atual, quanto custa o meu, que isso é viável em carros populares e vai trazer diferencial para elas,
E essa é uma forma de eles atuarem e talvez eles vejam uma possibilidade clara. Aí você pode apresentar, mas caso esta forma de atuação, este mercado e esse business não fizer sentido, você também pode tentar por esse lado. Então tem algumas possibilidades bastante viáveis que você pode trabalhar para inserir esse produto no mercado, e eu queria passar também algumas outras, que aí eu não vou entrar tanto no detalhe, mas também são possíveis, e aí você traz as outras. Então tem que ser mais direto e efetivo nas que você acredita mais, mas apresentar também as outras possibilidades, caso ele tenha alguma visão, de acordo com alguma experiência, que talvez aquilo já sirva para atender uma necessidade que ele tem, ou que ele já viu. Tá, tá, na hipótese de você fazer essa prospecção, você acha melhor eu fazer uma apresentação em PowerPoint voltada para que tipo de empresário? Você teria em mente, por exemplo, tentar uma aproximação com que tipo de empresa? Seria uma empresa montadora? Seria uma car system da vida? Ou que tipo, assim? Porque aí eu poderia formatar algo mais dirigido também, né? Você tem proximidade? Eu acredito que uma montadora ou uma car system, eles seriam clientes dessa empresa que seria estruturada. Ah, então nós estamos falando numa sistemista, né? Numa espécie de uma Bosch da vida. Não. Eu estou pensando em uma empresa que vai desenvolver uma empresa se você fosse criar a sua. Então, se você criasse a empresa de sensores... Ah, tá. Uma startup mesmo, não inserida numa grande empresa, uma startup separada. Pode... Separada. Eu acredito que a apresentação seria para startups, para pessoas que vão pegar a sua ideia, começar a trabalhar em cima dela para gerar um negócio de verdade. Eu não sei se a melhor estratégia seria apresentar para uma montadora direto, porque ainda não tem uma prova de conceito no mercado ainda, e você vai restringir, né? Só ela vai usar, você não vai conseguir mais aplicar no mercado como um todo. Você vai vender ideia para uma só e acabou. E aí para escalar, ela não é tão boa, né? Essa estratégia. Porque você limita o tamanho do mercado. Então, se você vender só para a Toyota, só a Toyota vai conseguir te remunerar. Agora, se você vender para uma startup ou para uma empresa que desenvolve esse negócio para você, ela roda o negócio e faz com que este negócio se desenvolva, ela pode abordar todas as montadoras. Mas eu estou vislumbrando possibilidades, né? Tá, e você tem proximidade com startups, por exemplo, de tecnologia da informação e ou automotivo que desenvolvem produtos nesse mercado? No mercado automotivo eu tenho pouco. Eu tenho falado pouco com o mercado automotivo. Eu tenho algumas só. E eu não sei se essas startups que já estão trabalhando os produtos automotivos teriam interesse em absorver mais um. Eu acredito que é um outro caminho que eu estava imaginando seguir, que eram empresas, não startups especificamente, mas que pegam ideias e transformam essas ideias em startups dentro do seu negócio. É o que as grandes empresas fazem, né? Algumas grandes empresas fazem. Elas têm mini empresas distribuídas desenvolvendo vários projetos, né? Hoje essas empresas elas têm centros de inovação, elas têm diretorias até mesmo de inovação que estão começando a trabalhar isso internamente. Eu não havia pensado nessa possibilidade, mas é uma possibilidade também. Tá, ok. Um abraço. Grande abraço, Paulo. Falou, tchau. Falou, tchau, tchau.
Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você tem alguma pergunta, algum comentário sobre análise de ideias de startup, fique à vontade em perguntar, em colocar aqui abaixo. E se você acha que esse vídeo é importante, vai ser relevante para alguém que você conheça, fique à vontade em compartilhar. Para saber mais novidades, me acompanhe nas redes sociais. E se quiser se inscrever no meu canal do YouTube, basta acessar o link que vai estar aqui no primeiro comentário e confira todas as novidades do meu canal. Grande abraço e até a próxima.